já se perguntou por que tu tem atração por aquela menina ou por aquele menino? O que chama tanta atenção que, por mais que a razão diga não vai, tu acaba indo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante dentro da terapia do esquema, que é a química esquemática. E para falar desse vídeo, eu trouxe meu grande amigo e terapeuta aqui da Weiner, o Gerson, que ele vai estar falando para vocês sobre o que é a química esquemática, como ela pode aparecer. Mas antes da gente entrar nessa entrevista mais do que esperada, eu sou Leonardo Weiner, eu sou mestre e psicólogo clínico. E nesse canal eu falo sobre terapia e psicologia e como esses temas eles podem estar interferindo na vida de vocês. Se tu gostar do vídeo de hoje, compartilha, curte e comenta com teus amigos. Não se esquece também de me seguir no Instagram, no @leonardo.weiner, onde eu continuo conversando com vocês, a gente fala sobre mais assuntos de psicoterapia e psicologia. E esse diálogo só aumenta. Gerson, primeiramente, muito obrigado por estar aqui de volta conversando sobre um tema tão importante e tão presente na nossa prática clínica. Eu acho que até para começar, já te botar aí no fogo, né? Eu vou te dar uma pergunta capciosa, né? Mas talvez uma das coisas que mais apareça no nosso consultório são problemas de relacionamento, são dificuldades em relacionamento. E daí eu vou te perguntar, como é que a gente caracteriza química esquemática? Porque quem estuda terapia do esquema já ouviu esse termo 1.203 vezes, mas às vezes a gente não sabe explicar muito bem o que é. Como é que tu explica o que é química esquemática? Então, vou explicar, acho que dentro de um contexto, como eu costumo explicar no consultório, né? Primeiramente, gente, olá para vocês. Muito Te bom apresenta tá aqui. aí. Muito bom estar aqui de volta, né? Para mais essa conversa e também tratando desse assunto que eu gosto muito. Vocês já viram aquela frase, é muito mais fácil ficar num inferno conhecido do que ir para um paraíso novo? É mais ou menos sobre isso que se trata. A gente, de uma forma, no intuito muitas vezes de sobrevivência, busca lugares conhecidos, porque por pior que muitas vezes eles possam ser, a gente sabe longitudinalmente até onde ele vai. A gente tem estratégias para sobreviver e a gente aprende a lidar com ele, né, como uma forma de sobrevivência. Até se a gente for buscar muitas vezes no âmago da criação de muitos dos nossos esquemas, nenhum deles foi desenvolvido com o intuito de mudar o ambiente. Até porque a gente não tinha esse poder, mas muitas vezes de uma redução de danos com aquelas coisas que estavam acontecendo. Só que tirar algo desprazeroso e se sentir competente em relação a isso traz uma sensação de alívio que é muito boa, né? E que nos diz, tu tá indo pelo caminho certo para dentro daquele contexto. De certa forma, naquele ambiente, tudo certo. O problema é quando a gente acaba espelhando isso para nossa vida adulta, onde esse contexto ele está extremamente adaptado. Ou seja, a gente vai ter uma afinidade maior para pessoas, para lugares, para situações que nos lembrem vivências da nossa vida, porque a gente se sente confortável e familiar naquela situação. Não quer dizer que a gente se sinta bem e feliz, mas quer dizer que aquilo traz um certo conforto de que aqui eu tô legal, aqui eu me conheço e sei como agir. E como é que a química esquemática ela acontece na prática? O que acontece? Tem esquemas que se apegam quimicamente, neurônios explodem no nosso cérebro, e tem fireworks e borboletas. Como é que funciona? Me explica como que funciona essa tal de química esquemática. De fato, a gente vai ter uma ativação muito forte com aquilo que nos é similar e com aquilo que nos parece mais conhecido. Porque vão se ativar vários mecanismos que vão dizer, ó, esse caminho ele é mais conhecido, por aqui eu sei ir. Mas tem certas coisas na prática que a gente vai percebendo quanto esses sistemas de crenças e coisas que a gente foi formulando, eles se ativam. Por exemplo, é muito comum a gente ver na prática casais que, de um lado, temos um dos parceiros com esquemas de fracasso, defectividade, e do outro lado esquemas de abandono e de privação emocional. Por que esses esquemas eles se combinam tanto? Imagina só, a pessoa que tem fracasso, né, e tem esquemas na linha da defectividade são muito sensíveis a críticas. Né? Então elas tentam muitas vezes evitar, hipercompensar, mas grande parte tem uma questão de evitação muito importante. A evitação de novo, a gente pode até pensar de novo nos modos de coping como uma estratégia de não sentir. Não sentir, exatamente. Evitando, hipercompensando ou se resignando é a forma que aquele indivíduo vai estar ali lidando para não ter essa dor esquemática. Perfeito. De um outro lado, alguém que precisa de uma confirmação externa que o outro está lá para se sentir segura. Né? Então,
desde a questão do abandono, desde a questão da privação emocional. Eu vou acabar talvez sendo mais exigente no trato com o meu parceiro para eu sentir a presença dele. Só que ele é uma pessoa extremamente sensível à crítica. E isso vai fazer com que essa minha intenção de senti-lo mais próximo de mim, para ele possa representar uma crítica. Ele mais se afasta. Quanto mais se afasta, mais confirma a minha ideia de que aquela pessoa não é estável o suficiente para mim e vai alimentando a função dos meus esquemas e causando muitas distorções. Porque na maioria das vezes isso não é falado, isso não é trazido, porque falar de vulnerabilidades muitas vezes ainda é um tabu para os casais. E eu acho que para qualquer pessoa, né? Quando a gente fala em psicoterapia, um dos nossos objetivos, e daí eu vou citar a Brené Brown, né? Que precisa de muita coragem para ser vulnerável. Clichê citar a Brené Brown? Mas ela fala muito bem isso. A grande questão é que quando a gente consegue, e tu vai concordar comigo, se comunicar em termos de vulnerabilidade, falar sobre as nossas necessidades, a gente tem o que a gente fala dentro da terapia do esquema, que é um diálogo de conexão. O diálogo de conexão nada mais é do que eu conseguir ver o meu parceiro, conseguir ver as vulnerabilidades e buscar suprir o que ele ou ela vai precisar dentro dessa relação. A grande dificuldade quando a gente se aciona nesses esquemas e nessa química esquemática é a gente realmente entender o que o nosso parceiro está pedindo. Porque eu estou sendo, digamos, extremamente invasivo com meu parceiro, com minha parceira, mas o que eu realmente estou precisando por trás disso? Estou precisando de cuidado, estou precisando de amparo, estou precisando sentir que existe estabilidade nessa relação, porque é uma ferida que eu tenho lá de trás. Mas para a pessoa que está recebendo essa carga, talvez se entenda como uma crítica, que é exatamente onde bateu em mim lá atrás. E aí eu vou me afastar. Esse afastamento, outra pessoa talvez não esteja entendendo que eu esteja precisando de espaço, de tempo, de uma outra forma de diálogo para me sentir validado. Vai ser interpretado como uma forma de distanciamento. E às vezes essa coisa da pessoa ser mais fechado, também um medo de se expor e não ser validado. O que acaba acontecendo com os casais é que os dois precisam de afeto, os dois precisam de carinho e de cuidado, mas a forma que isso está sendo transmitido não está sendo entendido. Muito pelo contrário, interpretado inclusive por esses mesmos esquemas que levaram a essa compilação toda. Como é que a gente trata isso? Como é que a gente trabalha isso dentro de um contexto de psicoterapia? São várias maneiras que a gente consegue trabalhar. Eu acho que são passos importantes. Quando o casal ele traz muitos conflitos, uma das coisas que eu gosto de colocar sobre as razões, né? Que indiscriminavelmente a gente tem que escolher em algum momento na nossa relação se a gente quer ser feliz ou se a gente quer ter razão. Né? Então a gente começa a ter que abaixar a guarda em seguinte: o que eu vou ganhar vencendo uma discussão? É que daí entra até aquela questão, por que a gente tem que ganhar num relacionamento? E daí eu já falei isso em algum momento, mas um relacionamento não tem vencedores ou perdedores. A gente está falando de uma ótica de um jogo infinito. O que o jogo infinito quer dizer? Que a gente está se ajudando a não acabar o jogo. Daí eu tô jogando um relacionamento como se fosse futebol. Quem faz mais gol ganha. Se tu fizer mais gol na tua parceira, o que vai acontecer? Ou no teu parceiro, o que vai acontecer? Muitas vezes a gente até comenta, tá, tu tem razão, agora o que tu faz com isso? E como isso vai ser importante pro teu relacionamento, porque ter razão se sobrepõe a gente ser feliz muitas vezes. E aí a gente vai começando a pensar, por que eu tô tentando ganhar isso? E quando a gente tá sentindo que precisa ganhar isso, a gente passa para a próxima fase. Se eu preciso ganhar é porque eu me senti atacado. O que na fala dessa pessoa, no movimento dela, tá representando um ataque para mim? E por que isso tá acontecendo? E aí a gente vai conversando com o casal para que eles possam, né, de uma forma mais breve, assim, falando, mas entender o que um pensa da atitude do outro. E aí existem milhões de técnicas, coisas que a gente possa usar, mas que possam conectar com a real necessidade de um e de outro, a real intenção daqueles movimentos. E posteriormente descobrir quais são os movimentos mais adaptativos para eles conseguirem se conectar com aquilo que eles realmente precisam. E daí vamos pensar assim, a química esquemática a gente fala às vezes a gente vai sentir muito intensamente e a gente até, quando a gente tem consciência dos nossos esquemas, a gente pode até saber. Daí, de novo, envolve algumas questões emocionais que até nos dificultam, por mais que a gente saiba agir de uma outra maneira. O que a gente pode fazer? O que uma pessoa que talvez sinta, nossa, eu estou muito atraído, possivelmente é uma química esquemática que está bem ativada, o que essa pessoa pode fazer? Bom, eu acho que são vários contextos que a gente pode pensar nessa mesma situação. Se a pessoa tem consciência de que é uma química esquemática batendo na porta dela, que é algo muito da emoção momentânea, eu acho que a gente pode também saber lidar com uma prática de regulação emocional. Saber que muitas vezes eu vou me sentir atraído por aquilo, mas que eu vou ter vários outros mecanismos para conseguir me regular, para conseguir que essa emoção não se torne um sentimento prolongado e para que eu possa contrapor em alguns momentos
essa situação. Outras que eu talvez não tenha tanto essa clareza, né? Às vezes é difícil fazer com que a pessoa não acabe experimentando ou transitando dentro dessa ideia. Mas aí também é a gente analisando os fatos e os acontecimentos para pensar, isso realmente está me fazendo feliz? Ou isso só está ocupando uma função dentro de uma estrutura de adaptativa? Perfeito, Gerson. Te agradeço, eu acho que começa a clarear muito para as pessoas o que é a química esquemática, como ela pode aparecer e como a gente pode estar lidando com isso. De novo, se tu tá com a química esquemática ativada e tu tá num relacionamento onde tu percebe que tem uma química esquemática alta, isso não quer dizer necessariamente que tu vai precisar encerrar o teu relacionamento. A questão é como a gente vai trabalhar para ter as necessidades de cada um dos parceiros bem supridas. De novo, sempre tem espaço para aprimoramentos. Sim, muito pelo contrário até. Eu digo que quando a gente se conecta com a vulnerabilidade que todos têm, a gente tem um potencial enorme de conseguir parcialmente trazer aquilo que o outro está precisando. A dificuldade é que a gente entra num contexto diferente do que a gente está vivenciando e nos leva a produzir várias realidades. Mas quando a gente consegue se encontrar no âmago, a relação ela tem um poder muito grande para amparar nossas necessidades. Perfeito, Gerson. Muito obrigado. Pessoal, agradeço mais uma vez vocês assistirem o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar com os amigos de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Valeu, pessoal!